Olá, sejam muito bem-vindos no meu canal Oceano Místico. Eu sou a Thaís e eu agora vou começar as tiragens para os signos de ar, que acabou ficando por último, né? Comecei com o signo de terra e fui passando pelos signos. O penúltimo foi água e o último são vocês. Então, dos signos de ar, eu começo por Aquário. Não me pergunte por que essa ordem, foi a ordem que veio, eu aceitei. Mas acredito que para as próximas vezes eu vou fazer aquela dinâmica de maior interação. O signo que tiver maior interação vai ser gravado primeiro e por aí vai. Então vamos lá, aquarianos, tá? Como eu avisei em todos os outros vídeos que eu gravei, é uma tiragem geral, não vai ressoar com todo mundo, tá? Pega somente aquilo que for pra você, que fizer sentido pra você. O que não fizer sentido, você sentir que tá forçando pra encaixar na sua vida ou no seu momento, larga pra lá, não é seu, tá bom? Se você sentir vontade de assistir outros signos, exemplo, você é aquariano com ascendente em Áries, com ascendente em Peixes, dá uma olhada nos outros também, nos outros aspectos do seu mapa, que pode, de repente, conversar mais com você do que o próprio signo solar, tá bom? É isso, espero que vocês gostem. Fazendo sentido, já virou uma aqui. Fazendo sentido, gostando da leitura, comenta, curte, compartilha com alguém, tá bom? Vai me ajudar muito no crescimento aí, no engajamento do canal. Bem, virou aqui doce e quente, né? Suas emoções são a raiz da situação. Use a cor vermelha para suavizar e curar. Então, me fez pensar muito no chakra básico essa carta, por causa da cor. Tudo vermelho, né? Uma cor, é uma carta que fala, ó, tem um coração. É como se fosse uma pessoa, aquarianos. Ó, e aqui atrás está migrando para um novo território. Migrando para um novo território. Quando as correntes, né, de vento, quando o ar fica mais gelado, é hora de fazer uma mudança. Então, é para você começar a dar uma olhada, de repente, nessa sua questão emocional. Porque aquário é uma energia mental. Mas vamos tirar as cartas para complementar tudo. Aquário é uma energia mental. Não sabe lidar tanto, geralmente, com as emoções. Sente, porque é ser humano. Mas não tem uma facilidade em administrar o que sente, né? As suas emoções são a raiz da situação. Deixa eu dar uma olhada aqui nas outras cartas. Então, essa foi a abertura do jogo. Deixa eu botar as duas olhando pra mim aqui. Foi. Agora vamos usar o tarô dos anjos, tá? Para fazer a complementação. Praticamente acordei e comecei a gravar. Então eu tô fresquinha ainda. Minha vibe ainda tá... Caiu no chão. Rei de ar. Sua confiança, como andem? Ela caiu. Tem uma aqui que tá assim, ó. Essa carta aqui. Vou só dar uma fuxicada. Cavaleiro de água. Um 8 de ar no fundo. Cabecinha, né? Essas crenças aí. Vamos dar mais uma olhada. Vamos ver o que cai aqui. E mais pra aquário, agosto de 2023. Seis de ar. As coisas estão melhorando. Fim de uma situação difícil. Faça uma viagem. Nossa, essa carta é tão bonita, olha.
Eu acho que vocês estão começando a despertar para esse fator. Porque o rei de ar tem energia de Libra, que é um signo de ar também, né? Mas, de qualquer forma, é um rei que usa uma energia mental, mas ele é um rei, né? Então tem uma maturidade, né? Ele busca o equilíbrio das coisas, a harmonia das coisas, né? E aí, esse 6 de ar me fala de você, por tá adquirindo essa harmonia na forma de lidar com os seus pensamentos, suas emoções, equilibrar o emocional e o racional, naturalmente rola um afastamento de pessoas, de lugares que não fazem mais sentido para você, né? Que o 6 de ar é quando a gente se muda, a gente se movimenta para uma fase mais tranquila, se afasta daquilo que estava atormentando a gente, né? Quando a gente se afasta daquilo que está atormentando a gente. Vamos ver qual é a última carta que cai. 9 de água, exatamente. Você tá indo em direção à realização dos seus sonhos. Você tá indo em direção ao bem-estar, à fluidez, à abundância. Por que eu falei assim? Ai, que tudo. Você tá com, como é que eu vou dizer assim? Você tá exalando autoconfiança. Tá exalando autoconfiança. E aí confirma, né, que tá tendo uma mudança, né? Porque esse 6 de ar fala de uma viagem, fala de você mudar alguma coisa, se afastar de algo que te atrapalha, que te incomoda. E aqui a gente tem migrando para um novo território. São 2 cartas que falam de viagem, que falam de mudança, que falam de alguma movimentação que precisa acontecer, né? Porque eu perguntei qual seria a terceira. Tanto o rei quanto essa carta, os dois estão indo nessa direção. O cavalo tá olhando para cá, o rei tá indo nessa direção. Aí eu perguntei qual é a terceira carta para eu saber que direção é essa. Em direção à realização dos sonhos, porque aí veio o 9 de água, tá? Vocês estão fazendo uma movimentação em direção à realização dos sonhos de vocês. Eu não lembro se eu pego primeiro o cigano ou é o astrológico. Acho que são as cartas astrológicas. Acho que eu peguei primeiro as astrológicas. Vamos complementar essa mensagem aqui. E eu vejo assim... Você tá indo... Olha que interessante, né? Eu vejo assim, você indo atrás do que você quer, mas muita gente não tá... Como é que eu vou dizer? Todos os outros cavalos estão indo num sentido oposto ao que você tá indo. Aqui nessa carta, esse cavalo é o único que tá vindo nessa direção. Os outros estão indo reto, seguindo reto. E no rei de ar, ele é o único que tá indo nessa direção. Os outros cavalos estão vindo na direção de quem tá vendo a carta. Entende? Tem uma coisa bem aquariano isso, né? De fazer diferente. Todo mundo fala A, ele fala B. Todo mundo fala direita, ele fala esquerda. É mais ou menos isso, né? O aquário tem essa coisa de ser original, de pensar diferente da galera, né? Ou seja, me traz a ideia de que isso que você tá fazendo, esse seu sonho, essa coisa que você tá querendo se direcionar para, é algo que pode ser... A palavra me fugiu agora. Quando você quebra paradigmas. Quando você faz algo que não é o que a maioria faz. Sendo... Vai vir a palavra, mas vocês entenderam. Vamos ver lá. Cartas astrológicas já virou a primeira. Escorpião, profundidade. Escorpião sempre me fala de morte e renascimento. Sempre me fala dessas questões das sombras, do submundo, né? Daquilo que a gente precisa olhar para ver o que a gente precisa desapegar. Nobreza. Carta de leão. Obviamente veio a balança com equilíbrio. Tá? Signo de Libra. Você pode ter Libra forte no mapa. Seria legal também, de repente, ver a leitura de Libra, ver se tem alguma coisa a ver.
Mas aqui, que engraçado, né? Veio a harmonia, veio o equilíbrio na carta de Libra e a harmonia aqui atrás no fundo, né? É isso que eu tô falando. Esse 9 de água é aonde você tá querendo chegar e eu acredito muito que você vai conseguir, né? Esse equilíbrio entre a emoção, né, e a racionalidade. Emoção e a razão. Tem um livro que eu tô lendo que é do Osho, é o livro das emoções, se eu não me engano, muito bom, que fala sobre o que são as emoções, né, e como é ruim a gente tentar reprimi-las, porque quando a gente não dá espaço para elas acontecerem espontaneamente, a tendência é que a gente vire uma bomba relógio. Então todas as outras ações que a gente faça na nossa vida tendem a ser com aquela emoção de fundo. Exemplo, você sente raiva, só que você não expressa a sua raiva. Aquilo fica sufocado ali, fica represado ali. E aí você come com raiva, você faz amor com raiva, e não é a raiva tipo aquela raiva consciente, são os gestos que você faz que transmitem esse resquício de emoção que tá ali. Que nem uma bombinha relógio, reprimida, uma hora ela vai explodir por quase nada. Né? Então, às vezes, uma pessoa que pisa no seu pé, uma pessoa que sem querer passa na sua frente no caminho, isso já é motivo de despertar em você quase que uma ira. Né? Quando eu falo você, não tô falando você, sinceramente, tô dando exemplo. Né? E aí você fala, aí ele fala no livro, então é pra eu sair por aí despejando minha raiva nos outros. Aí ele fala, não é pra você expor ela publicamente, até porque senão você vai entrar num ciclo vicioso. Exemplo, você tá com raiva e explode com alguém, blá blá blá, tem que ser espontâneo, blá blá blá, e começa a ofender outra pessoa. É óbvio que a outra pessoa não vai ficar ali parada olhando você dando teu show e não vai fazer nada. Ela com certeza vai revidar. Então ela vai te desacatar também, vai ficar com raiva também. E aí você, ao invés de diminuir a sua raiva, você vai continuar fazendo com que ela cresça e aquilo vai virar um ciclo interminável e você não vai resolver. Quando ele fala de expressar espontaneamente, vai pro seu quarto se puder, ou vai no banheiro, ou vai... Bota pra fora aquilo, deixa aquilo sair entre você e você, que você vai ver que em segundos ela desaparece. A raiva, ela perdura muito quando a gente reprime os sentimentos de uma forma geral. E aí ele fala que tudo que é espontâneo e verdadeiro também é belo. Então os sentimentos, quando eles vêm de forma espontânea e verdadeira, a gente deixa, não reprime. E aí, novamente, não é pra sair por aí socando, nem desacatando ninguém. Existe uma certa beleza. Ele dá o exemplo da criança. Criança pequenininha, quando sente raiva, ela dificilmente machuca alguém. Ela tá com umas coisas no chão, ela bate o pé, ela se joga no chão. Mas é aquilo espontâneo, você vê que aquela raiva, aquela coisa é forte, é autêntica, né? E depois passa. Ela dá o show dela, aquele pico de raiva, e depois em segundos passa. Quando a gente tá com vontade de chorar, a gente chora, deixa aquele choro vir com força, depois passa, né? A gente se sente mais calmo. Então é saber dar passagem para isso que vem, não ficar na energia do rei de ar também, em exagero, né? Você ficar racional demais quando as coisas vierem. Dê passagem para que você olhe e conheça o que é esse sentimento, o que é essa emoção, para que você consiga trabalhar ela, transformar ela. E aí isso tem tudo a ver com o escorpião, que o escorpião fala dessa transformação, né? Você transforma ela, transmuta ela, e aí você consegue seguir a sua vida. E você não é uma bomba relógio, entende? É algo mais ou menos assim. A abertura do seu jogo foi para falar sobre essa questão de as suas emoções são a raiz da situação, né? Se a sua situação atualmente não tá do jeito que você gosta, dá uma olhada em como você tá se sentindo emocionalmente, como você tá vibrando, né? Porque o que você quer, o seu objetivo é o 9 de água. É equilíbrio, é bem-estar. Precisa ver aí como as suas emoções estão fluindo. Vamos lá, baralho cigano para fechar. Primeira carta, a carta do As de Espadas, uma verdade, a mulher. Se você for uma consulente, né, feminina, enfim, se você se identificar com a energia dessa carta, né,
Pode ser você. E que engraçado, o rei e essa mulher, né, a fada, os dois estão olhando pro mesmo lugar, que é o meu lado direito, né? Meu lado direito. Tem um foco ali e as cartas que estavam saindo, caiu carta dessa, né? Caiu uma carta a mais, mas tudo bem. Carta do cão. Dez de copas. Olha isso. Tá entendendo? Olhando, sempre pra esse lado, sabe? E aqui no final, a carta das nuvens, que eu vejo que é exatamente essa relação com o 6 de ar, né? Que é quando você se afasta daquilo que te causa conflitos, você se afasta daquelas confusões, inclusive mentais. E aqui a carta que caiu a mais é a carta dos peixes, tá? Peixes lindíssimos. Então eu vejo aqui um começo de algo, né? Uma comunicação muito sincera, uma forma de pensar muito original, nova, que faz sentido com você, uma nova forma de pensar, né? Tá junto com esse rei de ar aqui. Rei de espadas com as de espadas, né? Uma capacidade de comunicação, de autenticidade, de clareza na comunicação. Então rolou uma transformação aí, né? Essa carta do cachorro me fala muito de uma amizade ou de um mentor que tá com você, que tem muito amor envolvido. Olha só. 6 de ar, as coisas estão melhorando. Junto com as coisas melhorando e com a nobreza, a gente tem a carta do cão, que é um 10 de copas. O 10 de copas é a carta da família feliz, é a carta da alegria, do bem-estar, né? Daquele amor que atingiu o potencial quase que divino. Então a gente pode estar falando de uma união, a gente pode estar falando de uma parceria muito legal, uma parceria com muita entrega, com muita sintonia, sabe? Essa mulher, ela tá olhando para essa parceria, né? Essa mulher, ela tá sentindo, se não for uma parceria física, ela tá sentindo essa parceria que vem de um lugar mais sutil, né? Do espiritual. Sente que não tá sozinha, sente que tem a companhia, mulher ou homem, tá? Mas também temos a energia do rei nessa mesma fileira, né? Eu vejo muito uma transformação interna, principalmente de consciência em relação às emoções. Que aí, por exemplo, o que o As de Espadas fala, e inclusive nesse livro também fala, né? Quando você conhece a verdade, você fica livre, você não é mais refém. Quando você reconhece que você tem raiva, que o que você está sentindo é raiva, e que você sabe que ela é apenas uma ondulação, né? Porque ele diz que as emoções vêm de movimento, monção vem de movimento. As emoções, elas não são estáveis, elas oscilam o tempo inteiro, né? São passageiras. Entender que nós não somos isso. A gente está ali assistindo e participando. Então, quando a gente dá passagem para aquilo ser autêntico, ser original, a gente faz aquilo perder a força sobre nós. Não comanda mais. Deu a passagem. E outra coisa que ele fala também sobre o equilíbrio, que tem a ver com essa carta da balança aqui, é muito essa questão do... quando ele fala assim, a raiva e a compaixão são a mesma energia em polos diferentes. Então, depois que você tem um surto de raiva muito grande, que você sente que coloca tudo aquilo pra fora, a tendência é que você sinta compaixão. Quando você dá passagem para as duas coisas, por exemplo, ele fala lá no livro, tô tentando me lembrar de tudo, ele fala no livro da raiva e da tristeza. A tristeza seria uma pegada feminina da coisa, porque a tristeza, ela é mais profunda. A tristeza, ela faz você ter pensamentos e sensações mais profundas, né? A tristeza é diferente da alegria. A alegria é uma coisa mais superficial, assim. Você não fica refletindo muito sobre a vida quando está feliz, né? A tristeza não, ela te leva para esse lugar. A raiva é uma energia yang, é uma energia mais masculina, né?
Então a raiva é tipo uma explosão. A tristeza não. A tristeza é aquela coisa pra dentro, que você chora, que é uma coisa mais passiva. A raiva é mais ativa. Então, ele fala, se você dá passagem pras duas, tem gente que é muito bom em sentir raiva, tipo, expressa a raiva com uma facilidade muito grande, mas a tristeza não. Quase não fica triste, quase não chora. É por isso que rola esse desequilíbrio. Porque se você dá passagem tanto pro feminino quanto pro masculino, dessas vertentes emocionais, ou seja, pra uma energia yang ou pra uma energia yin, se você dá passagem para essas duas, ou seja, você se permite sentir triste na mesma medida que você se permite ter raiva, uma anula a outra. Ele dá o exemplo que é como se fossem 3 pessoas e 2 estão brigando entre si. Você, por não estar envolvido na briga entre os dois, você consegue sair e fazer outra coisa, e eles nem percebem que você saiu, porque eles estão brigando um com o outro. Então, quando você tem raiva e a tristeza, eles estão ali tentando vencer um ao outro. Então, você fica em paz, observa de fora e nenhum deles te domina. É mais ou menos por aí. Esse equilíbrio emocional, eu acho que tem a ver com isso. Você não ficar mais tão refém dos medos, você não ficar mais tão refém das suas oscilações emocionais. Aí tem muita gente que faz assim, meu Deus, eu tô ficando triste, não é pra eu ficar triste, não é pra eu ficar triste, que minha vida é ótima. Cara, essa tristeza tá vindo, deixa ela sair. Chora. Chora. Agora, é entender, eu acho que o que esse mentor ou essa pessoa que tá contigo pode estar te ajudando é você entender que você não precisa também dar muita raiz, muita margem, né, para esse choro e ficar super melancólico, e ficar super... Mas é saber, é ter esse discernimento de, tá vendo um negocinho aqui, pum, deixa sair. Nossa, que raiva que eu tô sentindo porque eu não consigo fazer isso. Deixa essa raiva sair, grita dentro de um travesseiro, ou então corre 3 quadras seguidas. Bota pra fora isso, deixa isso sair de dentro de você. Mas não despeja em ninguém, deixa isso sair de dentro de você, entende? Porque aí aos poucos você vai voltando a assumir o seu lugar, né? Você meio que transcende um pouquinho esse ego, né? E aí, o que isso tem a ver com os peixes aqui, né? Eu vejo que os peixes aqui, eles voam, né? Eu vejo que isso ajuda você a atingir uma estabilidade material. Porque eu acho que a sua estabilidade material não chegava ou ficava oscilando também por causa dessa oscilação emocional. Os peixes aqui falam de muita fartura, de muita abundância, fala de grupos de pessoas que pensam parecido, né? O rei de ouros é comprometido, tem muito dinheiro, é o toque de Midas. Então eu vejo que essa maturidade emocional, mental, ajuda você a ter também uma maturidade financeira, uma estabilidade, tá? É mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado, Aquário. Essa leitura que eu tenho pra vocês hoje. No fundo do deck aqui a gente tem a carta do aviso. Pode ser que esse rei de ouros e essa parceria aqui seja profissional. Seja uma parceria de te comunicando, te trazendo alguma revelação. Que não precisa ser um trabalho profissional em si, tá? Mas alguma revelação, alguma comunicação chega pra você, porque a carta da carta é uma comunicação. E aqui a gente tem a carta da criança. A criança fala de novidade, de animação, de autenticidade, de espontaneidade. Tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui antes, né? Deixar vir. A criança é muito espontânea, a criança é muito verdadeira. Então, de repente, esse aviso, essa revelação, seja uma revelação da sua criança interior. Falando de onde origina tudo isso. A meditação da criança interior seria muito legal você fazer. Mas que tem uma energia de 2 aqui, tipo, você e mais alguém, você e um mentor, você... Tem uma energia de 2 aqui. Você e mais alguém, você e um mentor, você... A balança também traz essa energia, né? Então pode ser que as suas relações, de uma forma geral, também fiquem mais equilibradas, mais harmônicas, né? Você tá voando em direção a um equilíbrio, você tá voando em direção à realização dos seus sonhos, né? Com muito mais harmonia, sem muitos altos e baixos demais, assim. Não é que vai ficar estagnado, porque só o que tá estagnado é o que tá morto.
mas você vai saber se harmonizar com mais facilidade. Você não vai ficar mais tão refém do que acontece no externo. É essa sensação que eu tenho. Tá bom, Aquário? É isso que eu tenho pra vocês. Até a próxima.